bem-vindos a mais uma live. E, gente, hoje o bate-papo vai ser e quando nós não nos reconhecemos mais, porque nós passamos por muitas mudanças e estamos nos tornando uma pessoa nova. E aí tem esse processo, né, de às vezes confusão mental, de estarmos perdidos. E é esse bate-papo que nós vamos bater hoje. Muito bem-vindo a todos que estão chegando. E hoje eu vou chamar aqui a minha amiga, a Larissa, que ela é terapeuta também. E a gente vai falar sobre esse assunto que, se você tá passando por um momento de transição, tenho certeza que vai te ajudar muito. Oiê! Yo! E aí, vamos lá. Lari, eu não sei se você ouviu eu falando que a gente ia falar sobre mudanças, né? Da gente Sim, estar nos tornando uma pessoa nova devido a tudo que nós passamos, ao que nós ressignificamos e etc. E da gente até por um tempo não nos reconhecer. Então, da gente tá assim, o que que tá acontecendo comigo? Será que isso é normal? Será que não é? E a gente vai falar disso, assim, baseada nas nossas vivências, nas nossas experiências, que nós estamos vivendo isso na prática. E a gente tem certeza que tem muitas pessoas passando isso também e que vai ajudar de alguma forma. nossa, com certeza. É tipo assim, é um reencontro, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, né? Então, é algo desconhecido pra gente, porque mesmo que esteja dentro de nós, a gente não conhece essa versão que tá dentro. Então, quando começa a cair essas máscaras, essas crenças que a gente começa a olhar, a gente, tipo assim, não se identifica, não reconhece, porque a gente, de fato, não conhece essa identidade nova, que na verdade não é nova, é só um reencontro a ela. Mas que a gente tava tão na mente antes que a gente demora um tempo pra assimilar. Tipo, nossa, essa é sempre. É quem eu sempre fui, mas eu não sabia, porque eu tava com um monte de camada em cima de mim. E aí a gente vai se reconhecendo. Mas antes, amiga do céu, quero te falar que você tá maravilhosa, amei o penteado. Tô me sentindo humilhada Obrigada. aqui, porque olha isso, eu Por- falei assim, hoje eu vou assim, bem humilde, cabelo Onde eu tava? tudo bagunçado, e aí você vem toda chique assim pra. Oi, querida! Eu tinha, eu tinha que colocar um renovo na minha cara, porque se eu aparecesse aqui com a cara que eu tô, ia assustar todo mundo. Ai, capaz, você é linda, natural também, e ficou ainda mais linda assim, então Ai, vale a amiga, pena obrigada. reforçar. E você também, né? Porque você tá aí falando que tá acabado e não tá coisa nenhuma. Nossa, menina, olha aqui, meu cabelo tá dessa altura, parecendo uma jubinha, mas tudo certo. É bom que Que assim a nada, gente amiga. incentiva o amor próprio natural, Mas né? realmente, Nos amarmos em todas as versões. com certeza. E a gente aceitar que nós somos lindas. De qualquer jeito. Pois é. Sim, mas vamos lá então. Me conta como que tá sendo pra você, se você tá percebendo que tá diferente alguma coisa em você e você demorou pra cair na real de tipo, nossa, por que que eu tô passando por isso? Tipo, por que que meus gostos estão mudando? É, o que que será que deu em mim? Se você estranhou, ou se pra você foi algo natural, que você foi só tendo uma inclinação pra coisas diferentes e você já foi assimilando que era por causa de como você estava lidando diferente, por causa das fichas que caíram. Enfim, comente de você e depois eu comento de mim. Pra mim foi uma forma mais natural, porque foi sendo mudado aos poucos algumas coisas em mim, sabe? Entendi. Então foi algumas mudanças de comportamento que eu fui percebendo que, nossa, eu não fazia isso, eu não costumava fazer isso, eu não gostava disso, sabe? Era algo que eu vivia tão no automático que quando eu voltei para esse lugar, que é a minha verdadeira essência, a minha verdadeira identidade, eu comecei a observar essa mudança de tipo, nossa, um exemplo.
eu era uma pessoa, tipo assim, muito impulsiva. Eu falava, tipo assim, o que vinha na cabeça eu falava sem se importar. E depois é que eu ia reconhecer que aquilo que eu falei não deveria ter sido falado daquela forma. Eu era muito impulsiva, sabe? Eu falava com muito. Então, isso foi para mim foi a maior mudança que eu consegui perceber que eu disse, meu Deus, olha como eu era. E tipo assim, depois que eu passei por tudo, que eu comecei a observar, que eu comecei a me calar mais, a observar mais antes de falar, sabe? Eu era uma Sim. pessoa, tipo assim, muito estressada, até em relação com os meninos também. Quando eles faziam alguma coisa de errado, eu já gritava, já brigava. Então, hoje não, hoje eu paro, eu olho, eu observo para lidar com aquela situação de forma mais inteligente e mais sábia, sabe? Então, Uhum. para mim, essa foi uma das mudanças mais drásticas que eu consegui perceber em mim, porque era algo que era muito forte em mim. Eu lutava para poder mudar isso, porque eu queria mudar esse comportamento e eu não conseguia. E quando eu me vi nesse lugar que eu comecei a perceber isso, foi tipo assim, aconteceu de uma forma natural, e depois que eu comecei a perceber que eu tava dessa forma, eu falei, meu Deus, olha como eu mudei isso, sabe? Aham. Então, A pra gente fica mim, chocado, né? sim, demais, demais. Pra mim foi algo maravilhoso em relação a Sim. isso. Ai, que bom, fico muito feliz por você, porque realmente essa impulsividade que às vezes a gente tem e não é tratada, isso desgasta muito a gente. Não é que faz só o outro sofrer, né? Como no caso dos seus filhos, mas você mesma sofria por não Sim, conseguir lidar, né? E aí, quando a gente muda isso através do que a gente ressignifica, do que a gente olha, nossa, é uma libertação enorme. Então, eu fico muito feliz porque realmente é uma mudança bem drástica mesmo, né? Por como você contou, e a gente sabe o quanto é desafiador, né? Quem vive e já sim. viveu isso sabe. Então, pra você foi assim uma grande vitória mesmo, né? Nossa, nossa, demais. Eu acho que eu gravei até um vídeo contando do copo que ele quebrou e eu reagi de forma. Quando eu reagi, que depois que eu percebi a forma que eu reagi, a forma como ele quebrou o copo, que tipo assim, a ficha caiu pra mim, porque eu disse, meu Sim, Deus, que, quebrei o ciclo, sim. quebrei o ciclo. E Então, aí eu bate uma fiquei muito alegria, né? Tipo um feliz. orgulho. No- Nossa, demais, demais. Foi uma Sim. alegria imensa isso. Eu até vi esse vídeo seu e eu achei incrível. Até depois, quem quiser ir lá no perfil dela conferir, que ficou super legal esse vídeo. Mas no meu caso, eu também já percebi muitas mudanças grandes desde que eu comecei nessa busca de autoconhecimento. Mas eu até quis trazer esse tema que eu falei pra você, porque tá acontecendo muito comigo atualmente. Que tá acontecendo muitas mudanças drásticas, tipo assim, de uma forma muito surreal mesmo. Então, por exemplo, você sabe que eu comecei a ter, como que eu posso dizer, evoluções muito rápidas, tipo, nessas últimas semanas. Sim, E, tipo assim, as respostas de todas as coisas que eu sempre busquei e que antes eu já tinha trabalhado muito, mas eu não tinha as percepções que eu estava tendo esses dias. Então, por isso que começou a ser muito rápido. E aí, com isso, é como se, por exemplo, eu fui desprogramando várias crenças da minha mente, tirando todos esses programas, e aí começou a ficar uma coisa vazia, tipo, sabe? Você tira uma coisa e não coloca mais nada, ficou um negócio vazio. E aí, tipo, se antes eu acreditava que eu tinha que viver pra sofrer, etc, e eu parei de acreditar nisso, então eu comecei a ter novos espaços na minha mente. E aí esses novos espaços começou a me trazer novas vontades, tipo novos hábitos. Então, por exemplo, eu comecei a sentir muita necessidade de ouvir músicas novas. Então, assim, antes eu ficava muito ouvindo música antiga o tempo inteiro, tipo as músicas que eu tinha acostumado a ouvir sempre. E aí eu sempre tive resistência a ouvir músicas novas. Mas eu tava tão assim, nossa, essas músicas não tem mais nada a ver comigo, porque eu mudei.
E aí eu comecei a ouvir músicas novas. Aí eu comecei a ouvir louvores novos, que eu também não desapegava dos meus louvores de jeito nenhum. E eu comecei a sentir, tipo, eu mudei de fase. Parece que não tem mais nada a ver esses hinos que eu ouvia, esses louvores, por mais que eu amo, porque é como se você realmente tivesse mudado de fase, quebrado ciclos. Então comecei a ouvir louvores novos também. Comecei a querer, tipo, mudar o meu guarda-roupa inteiro, apesar de que no momento eu não posso, mas sabe, de tipo, meu Deus, essas roupas não tem mais nada a ver comigo. Então, tipo, Sim. começou a acontecer tantas coisas, de tipo, igual eu tinha salvado vários livros pra eu ler, que eu gosto de ler em PDF. E aí eu fui ver essa lista e eu apaguei um monte, que eu falei assim, não faz mais sentido eu ler esses livros, comecei a baixar novos livros. Então eu comecei a fazer uma limpeza muito grande. E eu lembro que você comentou que também estava fazendo uma limpeza, né, aí na sua casa, fazendo um faxinão e fazendo uma limpeza no seu interior também, né, ao mesmo tempo. Então era Não. interna e externa. Então eu acho que você também está passando por esse processo de limpeza, de mudança de ciclos, né? Tipo, nesse momento você tem sentido algo diferente? Como que tá sendo, assim? Na verdade, esse momento que eu tô vivendo é mais de tipo assim, de desapegar a coisas que realmente não faz mais sentido pra mim, Entendi, sabe? entendi. Então é de comportamentos, é de muitas coisas, é igual eu falei, é tanto a limpeza foi externa como interna, de tipo assim, de eu olhar um Sim. comportamento, eu disse, nossa, isso não faz mais sentido pra mim. Não tem mais pra que eu carregar isso que eu sei que não é meu, sabe? É devolver de fato aquilo que não é meu e ficar só o que é meu. E você falou uma Sim. questão aí da roupa, do visual, eu lembro que quando isso aconteceu comigo, parece até uma crise de identidade, né? Que a gente olha e diz, Aham, meu Deus, nó. isso não faz mais sentido pra mim, isso, e eu não quero, porque antes eu É muito buscava louco. usar aquilo que tava na moda, de tipo assim, do que as pessoas gostavam e não do que eu gostava. Eu não sabia qual era o meu estilo, porque eu não sabia o que eu Uhum. gostava. Então, quando eu passei por esse momento, aí eu olhava minhas roupas. É tanto que eu doei quase todas as minhas roupas. Eu fiquei quase sem roupa e eu não tava com condição. Eu disse, meu Deus, Deus vai me ajudar com isso. A gente não consegue ficar mais, né? Sim, e eu comecei a mudar. E eu disse, nossa, eu tô vestindo dessa forma porque eu quero, me sinto bem. É exatamente isso que agora faz sentido pra mim. E quando você começa a mudar isso, você começa a se reconhecer de fato, a gostar daquela nova pessoa que você está se tornando, que Sim, você está verdade. voltando a ser. Então, tipo assim, eu penso que não tô me vestindo mais com a opinião dos outros, e sim com aquilo que faz sentido para mim hoje, com aquilo que eu gosto. Então, essa questão da roupa é muito louco, porque é uma crise de identidade que a gente tem, na verdade, né? Sim, não, e pra mim foi uma coisa diferente, porque eu percebi que eu tava muito. Como se eu me visse como adolescente ainda. Então eu tinha muitas Sim, roupas nessa versão. E aí, na hora que eu desprogramei essa crença, que eu caí na real de tipo, não, eu já sou uma mulher adulta e eu tomo posse de mim agora e eu me vejo, né, com autoridade, etc. Eu comecei a cair na real de tipo, meu Deus, essas roupas não tem nada a ver com a Suelen de 29 anos agora, sabe? E aí sim. nossa, socorro. E igual você Isso, falou, né? Que pra você foi sim. muito natural, mas pra mim não, tipo, igual eu tô te falando dessas mudanças e agora parece ser muito fácil, né? E até eu chegar nesse momento foi assim uma batalha interna, porque eu não tava mais me identificando com as músicas que eu ouvia, com os louvores que eu ouvia, com as coisas que eu assistia, com as coisas que eu lia. E aí eu ficava, gente, o que que tá acontecendo comigo? Tipo, eu sempre gostei dessas coisas, agora eu não gosto mais. Então, sabe, um julgamento interno, de certa forma, Sim, de será que eu tô muito estranha, o que que tá acontecendo comigo? E sabe uma coisa muito louca que aconteceu comigo? Depois disso, além do que você falou, eu também comecei a mudar muitos comportamentos, a deixar muitos pensamentos de tipo, não faz mais sentido eu acreditar nisso, né? Além desses externos que eu tô falando. Mas uma coisa que eu percebi é que eu tava
sempre buscando muito silêncio. Tipo, qualquer coisinha eu já tava assim, preciso fazer uma meditação. Tipo, parece que eu necessitava. E aí eu comecei a estranhar isso também. Tipo, meu Deus, eu nunca fui assim. E aí eu tava sempre com esse desejo, com essa inclinação de preciso me voltar pra dentro, preciso me voltar pra dentro. E aí isso começou a ser meu refúgio, porque antes eu tava passando por, sei lá, às vezes eu tava meio irritada, estressada, eu ia assistir alguma coisa, eu ia ler alguma coisa e tal. E hoje em dia, se me vem esse estresse, se me vem essa irritação, eu fico assim, meu Deus, preciso meditar. E nossa, eu preciso de silêncio, tipo, e eu fiquei muito me estranhando, tipo, meu Deus, quem que é essa Sueli? Nossa, e é muito isso. E você falou da questão da visão que você tinha, das roupas que você não se enxergava mais. E é exatamente isso, porque quando a gente inicia esse processo de cura, a gente tá com a visão de criança, a gente tá com essa visão de adolescente, sabe? Então, quando a gente começa a curar tudo isso, que a gente começa a se enxergar como adulta. Eu falei que, tipo assim, foi natural Sim, pra mim, mas na verdade foi só depois que eu tomei posse da minha consciência de adulta, de tipo assim, porque eu não me enxergava como uma adulta, eu me enxergava de sim, fato como uma criança. Então, até minhas roupas, meus comportamentos era daquela criança ferida. Então, quando eu curei essa criança, quando eu comecei a a ter essa consciência, essa posse dessa consciência de adulta, que eu comecei a mudar tudo isso, que para mim se tornou natural, de tipo assim, nossa, essa roupa não faz mais sentido para mim. Eu não me é, enxergo mais nessas roupas. Então, para mim foi esse processo e é exatamente isso, porque a gente tá numa visão de criança e quando a gente ressignifica muitas coisas que a gente toma posse, que foi igual o que aconteceu com você, não foi quando você é, acolheu, quando você se enxergou que você cresceu, que a gente sim. começa a mudar. Exato. Eu acho que por isso que causa, assim, de certa forma, um estranhamento no começo, porque meio que a gente acostumou a viver daquela forma e a gente Sim, acreditava que era o certo. Aí quando vê, você cai na real, tipo, peraí, eu não sou mais criança. Eu estava me vendo como criança, mas eu não sou. Eu estava me vendo como adolescente, mas eu não sou. Então, não faz mais sentido isso daqui. Só que até a gente chegar nisso, a gente passa antes pelo ressignificar que você falou, né? Que eu também eu vejo também como uma desprogramação, que é você sair das crenças que te limitavam, dos medos, das culpas, e aí você vai limpando, né, esses lixos emocionais sim, e as feridas, né, de traumas, etc. E aí você começa a se enxergar sem todas essas coisas que estava te regendo, que estava te governando. E aí que você começa a ver quem você é verdadeiramente. E aí você começa a cair a ficha de tipo, se eu sou assim, então não sou isso que eu pensava que eu era. Então, todas essas coisas que eu estava carregando, tanto interno quanto externo, né? O externo no quesito das roupas que a gente estava falando, não faz mais sentido. Então, não vou mais continuar vivendo desse jeito. E aí a gente começa a fazer as mudanças, mas pra mim, no começo foi muito estranho, de tipo, meu Deus, que tá acontecendo comigo? Porque eu comecei a parar de gostar de tudo que eu gostava antes, sabe? Mas é porque realmente a consciência veio à tona veio à tona e eu tomei posse e aí sim eu comecei a entender, tipo, ah tá, mas até esse momento eu tava assim, socorro, alguém me ajuda, eu não tô normal. nossa, e foi nesse processo de que eu comecei a entender que eu era uma pessoa mais introvertida. E eu me exigia ser uma pessoa extrovertida, de tipo assim, de Hum, ser alegre, de ser falante. E eu comecei a perceber que não, que eu sou uma pessoa realmente mais quietinha, tal. E eu reconhecer isso e acolher esse meu lado de que tudo bem eu ser assim. Sabe, eu aceitar, tenho né? sim. Exatamente. Eu tenho sim os meus momentos de alegria, de tipo assim, de estar falando, porque tem horas que eu falo tanto que até pelos cotovelos, ninguém aguenta. Então, eu tenho Que momentos. anima, né? Sim, então, tipo assim, eu falo que eu tenho uma bateria social muito limitada. Então, quando acaba essa bateria social, eu não consigo falar Nossa, eu nada. também.
Então, eu percebi isso muito forte no sábado que eu saí e tal. Então, tipo assim, eu tava muito alegre, me diverti muito, falei muito. Só que no final, tipo assim, eu já tava, não tava nem querendo falar mais, não tava querendo estar mais ali. Sabe? Então, é a gente reconhecer esses nossos lados e aceitar que tá tudo bem, que esse é o nosso jeito, que a gente não precisa forçar a ser alguém que a gente não é. É a gente se acolher, não, eu sou assim, tá tudo bem. Essa sou eu. Essa sou eu de Sim. verdade, sabe? É a gente se amar do jeito que a gente é, do jeito que Deus nos criou. Então, isso é uma forma de amor próprio, de a gente se amar. Cada detalhe que a gente se enxerga. Não é o que os outros querem, o que os outros buscam, mas é o meu jeito, então tá tudo bem. Se esse é o meu Sim, jeito, eu vou continuar me amando assim. verdade. E isso me lembra muito dos temperamentos também. Quando eu comecei a pesquisar mais dos temperamentos, ficou mais fácil eu me entender que eu não dava muita importância a isso. Então eu tô tentando sempre olhar por esse lado de tipo, é a minha personalidade, eu sou assim mesmo e tal, igual você falou pra não nos forçar. Mas eu super te entendo, porque eu lembro que eu também sou muito assim, tipo, eu tenho um limite, assim, pra interação social. Chega uma hora que eu preciso, assim, meu Deus, preciso ir embora. E, sabe, eu quero silêncio, tipo, meu Deus, eu preciso ficar comigo mesma um pouco, assim. E da gente não se julgar, né? E aceitar, tipo, é assim que eu sou e tá tudo bem. Nossa, é exatamente isso. E é lindo essa parte, esse momento do processo de cura, porque é uma mudança que não é aparência, não é física. É uma mudança interior, é uma nova vibração que a gente se enxerga, é novas percepções, é uma nova consciência que a gente tem de nós mesmos. Então, é muito lindo esse processo de voltarmos para quem a gente é, para nossa origem. E a gente reconhecer isso e se amar do jeito que nós somos, do jeito que nós se enxergamos. É igual, tipo assim, a gente tá, eu no exemplo, a gente tá numa praia com várias pessoas, mas eu sou aquela que fica ali no cantinho lendo alguma coisa, fazendo qualquer. Eu sou essa pessoa. Eu Então também. eu me cobrava muito em ser uma pessoa que eu não era, porque no final eu acabava me desgastando, eu acabava, tipo assim, criando uma máscara que eu não era. Então hoje pra mim é mais leve e eu aceito isso de boa. Não, eu sou assim, ah, tem gente que vai falar que não, mas esse é o meu jeito e eu me amo assim. E vem também a questão do falar não, porque eu tinha muito esse medo de falar. Não, hoje se não tá bom pra mim, eu consigo dizer não. E essa a gente só consegue quando realmente a gente entende a nossa verdadeira identidade, quando a gente volta Sim. pra nossa essência. Nossa, demais. Mas uma coisa que eu percebi é que o que governa a maioria de nós, dos seres humanos, é essa programação da culpa. Porque, porque até o que você falou de ter medo de dizer não. Porque você sente uma culpa da pessoa, fica chateada, não sei o quê, entende? E todas essas Sim, outras coisas, até de, por exemplo, o que você comentou de eu ser introvertida, mas eu tentava ser diferente. Por quê? Por uma culpa de, nossa, mas será que eu posso ser do jeito que eu sou? Tipo, não, eu tenho que tentar me encaixar e etc. Então, vem muito dessas culpas. E eu acho que por isso que quando a gente vai saindo dessas crenças, dessas programações, dessas coisas que nos limitavam, por isso que a gente vai se sentindo mais à vontade de dizer não, de aceitar, né, como nós somos, a nossa verdadeira identidade, de aceitar a nossa personalidade, o nosso temperamento, porque aí não é mais a culpa que tá nos direcionando, a gente tá sendo levado com a presença de Deus, né, sendo inspirados pelo Espírito Santo, então não tem mais a culpa para nos guiar. Então, nossa, eu acho que
uma das coisas que mais me ajudou nesse processo foi realmente sair dessas culpas. Porque viver na culpa, assim, me exauria totalmente. E um exemplo que eu quero trazer do que eu estava passando esses dias que eu te falei que eu comecei a mudar da água para o vinho, eu comecei a me estranhar muito, foi uma coisa sobre Deus, inclusive. Que antes eu me sentia muito culpada de não ler a Bíblia, de não ouvir louvores, de não escrever, tipo, para Deus, de não ter aquele momento ali com Deus. E eu lembro que eu fazia muito esse ritual, digamos, por medo e por culpa. E aí, eu tô lendo aquele livro que eu comentei com você, né? Um Curso em Milagres. Esse livro tá me ajudando muito. Sim. E esse livro fala que, tipo, fala o que tá escrito na Bíblia, basicamente, mas que entrou quando eu li por lá. Que Deus está o tempo todo em nós, que a gente não precisa ficar buscando Deus no externo. E eu pedia muito para Deus me ajudar a ver Ele dessa forma. E foi muito louco, porque com todas essas percepções que eu tive, que foi acontecendo muito rápido, que eu fui entendendo muita coisa, me desprogramando, me desbloqueando de um trilhão de coisas, isso entrou muito forte. Então é muito louco que agora eu tô me sentindo o tempo inteiro conectada com Deus, sem, às vezes, tem dia que eu não faço nada, de tipo, eu não tô ouvindo louvor, às vezes eu não leio a Bíblia, eu não escrevo pra Deus. A única coisa que eu faço é conversar com Deus na minha mente o tempo inteiro. Mas eu tô me sentindo tão conectada com Deus de uma forma que eu nunca estive antes. Então, olha, isso mudou muito pra mim quando eu caí quando me caiu a ficha de que eu tinha mudado, sabe? De tipo, meu Deus, eu não sinto mais culpa, não sinto mais esse medo que eu tinha de Deus. E aí isso foi, meu Deus, foi uma das melhores coisas, assim, porque era horrível viver do jeito que eu vivia antes, sabe? E era a culpa que me norteava, querendo ou não. E fica até mais natural da gente sentir o desejo de ler, de escrever, porque a Sim, gente não se cobra, a gente não se sente tão cobrada. Então isso se sim, torna até mais natural pra gente. E, inclusive eu me sentia muito assim, sabe? Sabe quando você faz algo por medo, por um sim. temor, sabe? Então eu sentia muito isso. Então depois que eu fui conhecendo, depois que eu fui identificando isso, voltando para esse lugar, que eu comecei a tornar isso mais natural, porque eu comecei a enxergar Deus com outros olhos. É igual você falou, que tipo assim, você conversa o tempo todo a gente tá sempre conversando o tempo todo com Deus na mente. E, tipo, Demais. é da gente entender que ele tá dentro de nós, que o Espírito Santo tá dentro de nós tipo assim, a gente já tem uma conexão. E o desejo de buscar a palavra, de estudar a palavra, isso já vai se tornar tão natural porque a gente tá tão íntimo dele que, tipo assim, que quando a gente perde o medo, isso se torna natural e mais prazeroso da gente, não, eu quero conhecer, eu quero ter mais sede da palavra, eu quero ir mais fundo com Deus, eu quero buscar mais intimidade com Deus. Isso se torna muito natural quando a gente perde o medo, quando a gente começa a ver ele com a visão certa e não com a visão distorcida que a gente enxergava antes. Nossa, é muito real, porque quando a gente começa a ver Deus como ele é realmente, você começa a se sentir mais seguro dentro do seu próprio ser, de certa forma. Tipo, eu estou segura e eu estou protegida porque Deus está comigo o tempo inteiro. Então, isso da segurança também é algo sobre você sair do controle, sabe? De eu me sinto tão Sim, segura porque agora eu sinto Deus dentro de mim. Eu não só acredito que Ele está dentro de mim igual eu acreditava antes. Hoje eu, além do acreditar, eu sinto. Então esse sentir me ajuda a entregar mais o controle, me ajuda a confiar mais nele. E é isso que vai me nutrindo, assim, no dia a dia, sabe? E de realmente ser algo natural. De, ai, se eu quero ler a Bíblia, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer com naturalidade. E os dias que eu não fizer, eu também não me sinto culpada, porque eu sei que ele tá dentro de mim. E é isso que importa, sabe? nossa, muito, muito isso. E isso tem tudo a ver com a gente voltar aquilo que Deus nos criou para ser. Voltar
a nossa verdadeira essência, que é a conexão com Ele. Então, isso é muito lindo quando a gente começa a enxergar isso desse jeito, dessa maneira. Sim, nossa, meu Deus. Então, igual eu te falei, realmente essas últimas semanas pra mim foi de muitas mudanças de eu entender quem eu sou agora, sabe? E aí eu comecei a entender, e aí isso vai fazendo a gente aceitar de tipo, ah tá, tô entendendo agora. E aí com o tempo a gente vai vivendo dessa nova pessoa, de tipo, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes. Em vez da gente ver isso como algo ruim, de ver isso como algo bom. Porque normalmente nós humanos a gente tem uma resistência a mudanças, né? Até eu já vi Sim. muitos psicólogos falar que às vezes o ser humano tem medo da mudança, mesmo que a mudança vai ser boa, porque a pessoa tá mais acostumada com o desconhecido. Então, tipo assim, esse desconhecido é ruim, mas eu já conheço, eu já sei lidar com isso, né? Eu já sei lidar com essas coisas que eu tô vivendo nesse desconforto. Mas esse desconhecido que está por vir, que vai ser uma coisa nova, eu não sei. Então, é imprevisível. Então, eu tenho medo. Como que eu vou lidar e se eu não souber? E mesmo que vai ser algo muito bom. E eu acho que é a gente ser realmente aberto a essas mudanças de quando eu começo a buscar quem eu sou de verdade, eu peço para Deus me ajudar, peço para Deus me dar forças, discernimento e paciência com o processo, de aceitar que as mudanças que vão vir são boas e é para o nosso melhor. E que se a gente não souber lidar, Deus vai nos ajudar e Ele vai nos capacitar e vai nos guiar e que a gente está seguro só por isso. Nossa, e é exatamente isso, porque o desconhecido é muito difícil quando a gente está vivendo em um padrão que é muito repetido na nossa vida. Então, é melhor viver o desconfortável no conhecido do que o confortável no desconhecido. Então, é muito Sim, difícil sair disso. Aí fica essa limitação. É por isso que o medo é ativado tanto em nós. O medo de avançar, o medo de dar o primeiro passo. Então, quando a gente coloca Deus como nosso guia, a gente, tipo assim, dá um passo, é um passo de fé, na verdade, né? Porque a gente dá um passo sem saber o que tá por vir. Mas se a gente confia que Deus está na direção, tá tudo certo. A gente só vai e tudo certo. é bem isso. E a gente vai entendendo que não é tão perigoso igual a nossa mente acionava de nossa, meu Deus, e é uma coisa nova, não sei o que. Aí quando vê, você começa a viver, você fala, não acredito que eu tô me protegendo dessa coisa boa, socorro. E aí você começa a aceitar e até usufruir mais, né? Igual agora eu tô super usufruindo. Sim, sim, é porque, tipo assim, viveu tanto tempo num padrão limitante, num padrão que, tipo assim, mas, tipo assim, tava confortável porque era conhecido, o cérebro, ele já conhecia aquilo, então, tipo assim, fazer algo diferente, ele já via como uma ameaça, já ativava o sistema de defesa. Não, você não pode fazer isso, você pode ser rejeitada, você pode ser abandonada, você não pode fazer isso. Já acionava, aí o medo já acionava e é o medo de tipo assim, de avançar. E muitas vezes as pessoas deixam os sonhos de lado por medo do que tá por vir. Ah, e se não der certo? A gente só vai saber se não der certo se a gente tentar. Mas o medo Sim. tá tão impregnado, tá tão, tipo assim, latente na gente que a gente não consegue dar esse avanço se a gente não cura aquilo que precisa ser curado, se a gente não ressignifica aquilo que precisa ser ressignificado para poder, de fato, dar esse passo de coragem, esse passo de fé, sabe? Então é muito isso. Sim, e na verdade eu percebi que pra mim era diferente e eu acho que pode ser diferente pra muitas pessoas também.
é que às vezes a gente foca muito no medo de e se der errado, mas eu acho que o que eu fui percebendo em mim era e se der certo? E eu comecei a perceber que eu ficava apavorada com a possibilidade de dar certo. Olha que loucura. Porque você tá tão acostumado, igual você falou, a viver dando errado, que tipo assim, e se começar a dar certo, como que eu vou lidar com isso? Sim. Mas é por isso que a gente tem que mergulhar no autoconhecimento, pedir para Deus nos dar a mão e nos ajudar, porque é isso que a gente vai quebrando ao longo do caminho, né? Como eu e você, a gente já fez e muitas coisas a gente vai percebendo e vai fazendo, que agora a gente já sabe como fazer. E a gente vai se libertando e vai vendo que, meu Deus, isso era uma bobagem, eu ficar me protegendo disso, né? Porque é algo bom. Então, realmente é um processo muito libertador da gente buscar quebrar essas crenças, essas programações, esses medos, culpas que nos limitam, porque na verdade só, na maioria das vezes, está nos protegendo de ter algo bom, só que está oculto por causa de todas essas coisas que estavam, de certa forma, camuflando aquilo, né? Nossa, e é exatamente isso. Tipo assim, camufla tudo isso e nos limita de viver aquilo que talvez seja bom e vai ser bom. Só que a gente só vai saber quando a gente ter recurso. E é o que você falou, que é até o medo também de dar certo. Aí, se der certo, é porque o cérebro ele não tem esses recursos, ele não conhece, não tem isso como conhecido, então para ele é um alarme. Tipo assim, ele também Sim, vai se defender disso, de tipo assim, se der certo, ela não tem recursos para dar certo, ela não tem coisas boas para dar certo, ela não vai conseguir lidar se isso der certo. Então, a importância de justamente curar e ressignificar tudo isso para que a gente possa viver o dar certo, sim, sabe? nossa, é muito isso. E eu acho que é isso, né, amiga? Você já quer finalizar? Quer complementar com alguma coisa? Não, hoje é isso, então, tipo assim, é o voltar para a nossa essência é reconhecer tudo isso, é a gente curar aquilo que precisa ser curado, tirar todo o lixo, tirar todo esses resíduos emocionais para a gente poder enxergar os recursos e quem verdadeiramente a gente é, porque tudo isso já está dentro de nós. Porque Deus Sim, ele nos criou com características lindas, principalmente a mulher tem lindas características. E muitas que não têm o conhecimento vê isso como uma limitação, mas na verdade não é uma limitação. É um exato. recurso lindo que ela precisa conhecer para poder utilizar. Então a gente só conhece isso quando a gente limpa todos os resíduos, quando a gente tira todo o lixo emocional, que a gente começa a enxergar tudo isso dentro de nós. Então, Sim. esse é o voltar para a nossa verdadeira essência, é reconhecer tudo isso. E essa é a verdadeira liberdade, né, de certa forma. Sim,